Quer saber quais são as formas de coletas de dados para IHC e ainda fazer uma discussão sobre inclusão digital? Então fica no vídeo até o final, que nós vamos fazer tudo isso nesse vídeo. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Então, chegou a hora da gente falar de coleta de dados para IHC. Então, com os avanços digitais, né, ele vem ajudando e mudando o mundo dos negócios e a experiência do consumidor. Coletar, minerar e analisar dados podem gerar soluções inovadoras e muita transformação nos mundos dos negócios, né? E aí vem a transformação digital. A transformação digital é um processo de integrar tecnologias digitais em todas as áreas de uma empresa ou setor, mudando fundamentalmente como os negócios operam e entregam valor aos clientes. Então, com essa transformação digital, a gente pode trazer vários exemplos. Netflix é uma, né, que passava, né, alugava os vídeos, então tinha ali a fita, né, que o cliente ia lá, pegava ela, ou então eles mandavam por correios. E aí, com o tempo, eles foram ver que existia uma migração, uma transformação digital e o negócio deles mudou completamente, né? Hoje você tem uma assinatura e essa assinatura você tem direito a consumir conteúdos ali dentro da plataforma. Então a gente tem vários negócios que mudaram com essa transformação digital. Vou trazer outro. O exemplo do Uber, né, que é o aplicativo de transporte mais conhecido, mas ele mudou como taxistas ganhavam dinheiro, né? Então ele inclusive democratizou, tirou aquele lobby que existia, né, de placas de táxi e etc. Então foi outra transformação que aconteceu. O negócio em si, né, que é o transporte de pessoas, ele ainda não mudou completamente. Aqui no Brasil a gente ainda não tem carros autônomos, né? Em outros países do mundo a gente já tem. Então, o que a Uber trouxe nesse primeiro momento, ela não mudou o transporte das pessoas. A gente ainda continuava precisando de um veículo, de um motorista e de passageiros. Mas a forma como o negócio foi feito, o pedido do táxi, do carro, ele mudou completamente. Então é isso que a gente quer trazer aqui para vocês, né? Quando a gente fala dessa coleta de dados. Então, os negócios estão mudando porque a gente pode coletar dados de formas diferentes para medir essa experiência do usuário e melhorar essa experiência do usuário. Bom, e aí a primeira forma que a gente vai ver aqui são os nossos smartphones. Como não falar deles, né? Tá aí o tempo todo com a gente. Hoje, eles tornaram-se a principal forma de interação digital, permitindo acesso a serviços e informações em tempo real e revolucionando a forma como as pessoas se conectam e consomem conteúdo. Então, não só, né, o pedido do carro que vai fazer o transporte, não só é, o filme que a pessoa vai assistir, mas tem diversos comportamentos que mudaram devido aos usuários terem smartphones, né, terem internet ali naquele smartphone e poder consumir qualquer conteúdo. O segundo fonte de dados, né, é a nossa internet das coisas, ou IoT. Então ele vai conectar dispositivos físicos à internet, permitindo a coleta de dados em tempo real e automação de processos. Então, hoje a gente tem, por exemplo, um assistente virtual como a Alexa, né, da Amazon, dentre várias outras, Siri e etc. E esse assistente, ele consegue se comunicar com vários dispositivos ali na casa. Então a gente consegue acender luz, apagar luz, a gente consegue fazer pedidos, a gente consegue ligar uma máquina de lavar roupa. Então é algo bem interessante aí para a gente trazer. E claro, esse comportamento de uso, ele traz dados para a gente também, traz uma forma da gente coletar esses dados para a gente poder entender melhor o nosso usuário e melhorar a experiência dele.
A gente tem os Business Intelligence, né, ou BI, que vai utilizar dados para apoiar a tomada de decisões, transformando grandes volumes de informação em insights acionáveis que ajudam as empresas a melhorar suas operações estratégicas. Então, o BI ele vem muito mais na perspectiva de transformar dados em informação, dados em conhecimento. Então ele vai abstrair, né, aqueles vários dados que são coletados em dashboards, né, que vai trazer para a gente insights ali, achados que a gente pode tomar ações para melhorar a estratégia dos nossos negócios. Aí a gente tem também o conteúdo, né, a forma, o Big Data, que seria o Big Data. Big Data ele refere-se ao imenso volume de dados gerados continuamente. A capacidade de processar e analisar esses dados permite identificar padrões, tendências e oportunidades, impactando desde o marketing até o desenvolvimento de produtos. E aí, quando a gente fala de Big Data, a gente tem 5 V's que faz com que esses dados eles sejam mais confiáveis, né? Sejam mais precisos. Quais são esses V's? Variedade, valor, veracidade, volume e velocidade. Então vamos falar de cada um. A variedade são diferentes tipos de dados: dados estruturados, dados não estruturados, dados semi-estruturados. Então ele vai de fato coletar aqueles dados de forma contínua e a gente tem uma variedade de onde esses dados estão vindo e de estrutura desses dados. O segundo é o valor, que está relacionado à significância dos dados. Então, beleza, temos dados de vários lugares, mas o quão significativo, quão representativo são esses dados? Eles trazem valor para a nossa análise? Esse é o segundo ponto. Terceiro, veracidade. Então, a verificação de fontes, datas de publicação e etc. Então, vamos de fato analisar a veracidade desses dados para a gente trazer insights que de fato são interessantes. O quarto é o volume. Então, ter esses dados de diversas fontes, como redes sociais, e-commerce, motores de buscas, entre outros. Então, algo que eu disse aqui, né? A variedade ela está relacionado mais aos tipos de dados que a gente coleta e o volume às diversas fontes. Então, só essa correção aqui que pode ter dado um mal entendido. E o quinto V do Big Data é a velocidade. Então, é um processamento, né? Esse processamento ele deve ser tão rápido quanto a coleta dos dados. Bom, esses são os 5 V's do Big Data. Agora a gente vai para o Analytics. Então, são ferramentas de análise de dados que permitem identificar padrões e prever comportamentos, ajudando empresas a otimizar processos, personalizar serviços e melhorar a experiência do cliente, a experiência do nosso usuário. E aí a gente linka com o User Experience. Os Analytics eles estão um pouco à frente do BI. Enquanto o BI ele simplesmente transforma os dados, os Analytics eles já fazem uma análise desses dados para identificar padrões e prever comportamento. Depois do Analytics, a gente tem aí para fechar, né, a inteligência artificial. Então, é a automação de tarefas complexas, tomada de decisões baseadas em dados e aprendizado de máquina tem transformado processos em diversas áreas, desde atendimento ao cliente até a produção industrial e desenvolvimento de novos produtos. Então, estamos num momento em que a inteligência artificial ela está muito em alta pelo poder que ela tem trago para a gente, né? O aumento da capacidade que ela traz para um agente. E aí, indo já finalizando o nosso vídeo, né? Falando da inclusão digital, hoje a gente vive a era do conhecimento. Então, antes, o conhecimento ele provinha apenas de livros que estavam em bibliotecas, né? Normalmente em bibliotecas. Claro que a gente tinha pessoas que tinham livros, mas o volume de livros ele estava em bibliotecas. Hoje,
esse conhecimento ele está na palma da nossa mão. Então ela está ali no nosso smartphone, ela no laptop. A gente pode aumentar essa capacidade quando se tem internet, quando pessoas sabem mexer nos dispositivos e habilidades cognitivas. Então, o que eu quero dizer aqui é, se você tem um smartphone, tem internet, sabe mexer nesse dispositivo, não tem nenhum problema cognitivo, o céu é o limite para você. Mas claro que você precisa de ter algum conhecimento. E estar inclusivo, né, digitalmente, incluído digitalmente, você tem que saber esses 4 aspectos. Caso você não saiba, né, você não tenha um smartphone, não tem internet, não sabe mexer no dispositivo e as suas habilidades cognitivas estão fracas, você não atinge esses 4 aspectos aí, a desigualdade ela vai tender a aumentar. Então, as pessoas que não cumprem esses 4 aspectos, elas vão ficar cada vez mais excluídas das informações e do conhecimento. Isso aconteceu muito na pandemia, né? A pandemia ela evidenciou a precariedade do acesso digital, dificultando o desenvolvimento de muitas pessoas. A gente viu principalmente na rede pública, né, a dificuldade que foi para alunos conseguirem acessar as suas aulas, o conhecimento, enquanto eles estavam ali num período de isolamento. Essa democratização digital, ela tem que ser um esforço conjunto entre governo, empresas e tecnologia. Então não adianta apenas o governo querer resolver esse problema. Ele tem que ter empresas parceiras, ele tem que ter mecanismos de tecnologia para permitir com que essa inclusão aconteça de uma forma mais efetiva e traga, né, os dispositivos, a internet, eu esqueci qual que era o terceiro, né? Saber de fato mexer, então ensinar esse usuário a mexer nesse dispositivo e ele ter habilidades cognitivas para poder realizar essas tarefas. Muito obrigado, você que ficou até aqui, e a gente encerra aqui mais essa aula. Espero que esse vídeo tenha agregado para você. É isso aí, e curte, compartilha, avalie a nossa aula. Valeu!